Olá, sejam todos bem-vindos. Esse vídeo tem como finalidade a apresentação do projeto interdisciplinar em Inteligência nos Negócios dos alunos da Universidade Cruzeiro do Sul, curso Gestão da Tecnologia da Informação, período noturno, Campus Paulista. As disciplinas que compõem o nosso projeto são Banco de Dados e Sistemas Integrados de Gestão. Antes de seguir com a documentação, queria apresentar o nosso grupo. Então, os integrantes são Jorge Luiz Atier, Vitor Hugo Baldin Oliveira, Giovana Monteiro Gomes e Cristiano Santos Silva. Voltando para o nosso documento, nós temos aqui uma descrição, uma orientação de como esse projeto deve ser realizado, onde o grupo deverá desenvolver uma aplicação do mundo real, utilizando os conceitos aprendidos em banco de dados, com foco em desenvolvimento de sistemas ou análise de dados. Seguindo aqui, a base de dados criada deve conter registros com pelo menos aqui são informados atributos, requisitos que devem ser seguidos para desenvolver a nossa aplicação. Então, um atributo de tempo, exemplo, semana, mês, ano, que permita agrupar em um nível superior. Temos exemplos aqui, dia, mês, semana ou ano. Um atributo de segmentação, por exemplo, região, classe, letras, etc. Dois atributos numéricos, podem ser quantidade, valor ou quaisquer outras grandezas representadas por números. Esses atributos permitem criar indicadores por tempo e segmentação dos dados. Seguindo, cada grupo deve criar pelo menos 3 indicadores relacionados aos dados escolhidos para o trabalho. Os indicadores serão criados pelos grupos em função do tipo de aplicação escolhida e representada pelos dados. Então, o nosso grupo decidiu apresentar a base de dados da seguinte forma, onde criamos uma API, criamos a nossa própria base de dados. Nosso grupo possui conhecimento em desenvolvimento, então utilizamos dessa ferramenta para construir a nossa própria base de dados, a nossa API, uma Application Programming Interface, uma interface de aplicação de programa, e trazer um pouco de como é a cara de uma API para o nosso trabalho. As APIs são muito utilizadas nos dias de hoje por grandes empresas que possuem seu código aberto e disponibilizam seus dados, por órgãos governamentais que disponibilizam seus dados através de APIs. Então, a nossa API ficou da seguinte forma, onde inserimos esses dados escolhidos, essas informações, para compor nossa API. Eu vou fazer o scroll aqui para baixo, para a gente visualizar ela inteira. E assim que ficou a nossa API, ela está no formato JSON, JavaScript Object Notation. Vou mostrar o código. Nosso grupo realizou para a construção dessa API na linguagem Node.js e JavaScript. Então, o código ficou da seguinte forma, onde temos o código da criação da nossa API, nossa base de dados, e aqui temos requisições para a nossa API, onde são inseridas as informações. Temos aqui os parâmetros, os atributos, assim. Então, o código ficou da seguinte forma. Próximo passo seria inserir esses dados dentro da ferramenta escolhida como nosso banco MySQL, escolhida pelo nosso grupo. Mas antes, eu queria mostrar um documento onde temos o código do banco MySQL,
o código para a construção do nosso banco dentro da ferramenta do MySQL. Então, a criação da nossa tabela no banco foi feita da seguinte forma, com esse código. Aqui temos os atributos para a criação da tabela. Seguindo, inserimos os dados dentro da nossa tabela, extraídos da nossa API, são os mesmos dados que tem na nossa API. Então, o código fica da seguinte forma, esse código insere os valores dentro do banco, dentro da tabela. Então, ficou dessa forma. Na ferramenta MySQL, escolhida pelo nosso grupo, podemos ver que ficou da seguinte forma. Temos a tabela meses, onde, executando aquele código dentro do MySQL, temos a tabela meses e temos as colunas, os atributos, ID, nome e mês, o estoque, aqui seriam itens vendidos, o valor, a segmentação e o ano. Separamos por 2018 e 2019. Os valores são os mesmos da API. Então, o banco foi feito dessa forma. Seguindo a documentação, criamos também uma base de dados. Nós documentamos, evidenciamos a nossa base de dados, a nossa API no formato JSON. E aqui temos o registro desses dados evidenciados. Então, ficou dessa forma. Seguindo o próximo documento, temos os indicadores. Nosso grupo escolheu 3 indicadores. Então, ficou dessa forma. Primeiro indicador de média de estoque por ano. Segundo indicador, ticket médio de vendas. Terceiro indicador, de lucro por ano. Então, seguindo o primeiro indicador de média de estoque por ano, neste cenário, iremos realizar o cálculo para o indicador de média de estoque por ano. Então, em 2018, seguindo a fórmula, temos o resultado de média de estoque por ano, esse valor. Aproximadamente 4,8 a média de estoque no ano de 2018. Em 2019, utilizando a mesma fórmula, chegamos nesse valor, aproximadamente 25,9 a média de estoque no ano de 2019. Seguindo, o segundo indicador, ticket médio de venda por ano. Então, neste cenário, iremos realizar o cálculo para o indicador do ticket médio de venda por ano. Aqui temos a descrição de como chegamos nesse resultado. Em 2018, o ticket médio foi este valor. Em 2019, o ticket médio foi este valor. O terceiro indicador escolhido pelo nosso grupo foi o de lucro por ano. Então, neste cenário, iremos realizar o cálculo para o indicador de lucro por ano. Aqui temos a descrição. Usamos a quantidade de itens vendidos, multiplicados pelo seu valor de venda, ao longo de cada ano. Por fim, comparamos os valores totais. Então, indicador de lucro por ano 2018 foi de R$ 15.200. No ano de 2019, foi de R$ 13.200. Esses foram os indicadores escolhidos. Então, o nosso trabalho ficou dessa forma. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.